Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação. Tema da aula: Relações de Recorrência. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Nesta videoaula, vamos continuar abordando relações de recorrência. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo, homem de pele clara, cabelos curtos e escuros. A tela é dividida entre um slide de fundo claro com o nome da disciplina e o tema da aula, e a imagem do professor reduzida à direita. Nesse caso, a gente vai estar vendo, dentro das relações de recorrência, a obtenção de fórmulas fechadas. Para isso, vou começar pela técnica expanda, suponha e verifique. Em seguida, nós já vamos trabalhar com fórmulas disponíveis para obter essa solução, tá? E nesse contexto, nós lembramos aqui que já tínhamos visto essa questão da fórmula fechada, por exemplo, aqui nesse caso das gerações. Nós tínhamos inferido que a relação de recorrência poderia ser representada por uma fórmula fechada do tipo 2 elevado a n. Tá? Só que para essa relação de recorrência, só que para a gente poder provar que essa fórmula fechada é válida para essa relação de recorrência, nós tínhamos que inferir essa fórmula fechada de alguma maneira, considerando o problema, e depois demonstrar isso por indução. Nós vamos, de certa forma, continuar seguindo esses passos, só que nós vamos fazer isso de uma maneira mais bem estabelecida. Novo slide com o exemplo: gerando descendentes. À esquerda, uma estrutura em árvore. De um círculo no topo partem outros 2. Destes partem mais 2, e assim sucessivamente. À direita, a geração e os respectivos descendentes. 1. 2 igual a 2 elevado a 1. 2. 4 igual a 2 elevado a 2. 3. 8 igual a 2 elevado a 3. N. 2 elevado a n. Abaixo, a relação de recorrência. S de 0 igual 1. S de n igual a 2s de n menos 1. É induzida a fórmula fechada. S de n igual a 2 elevado a n. E aí entra o método, a abordagem do tipo expanda, suponha e verifique. No caso, nós vamos basicamente expandir a relação de recorrência até chegar numa expressão que a gente pode supor como a fórmula fechada para aquela relação. E, em seguida, verificar a validade dela por indução. Bom, então, novamente, vamos pegar esse caso aqui que nós já conhecemos, que é o das gerações. Slide intitulado Expanda, suponha, verifique, com o exemplo: S de 1 igual 2. S de n igual 2s de n menos 1. Quando nós expandimos, né, vamos começar pela expansão. O que significa o expandir? A gente ir abrindo essa expressão, mas mantendo os termos. Por que mantendo os termos? Para que a gente possa ver qual o resultado que está se apresentando. No mesmo slide, a primeira parte da expansão. S de n igual 2s de n menos 1 igual 2 vezes 2s de n elevado a 2 entre colchetes, igual 2 elevado a 2 s de n menos 2. Então, por exemplo, quando eu expando o Sn1 para 2 vezes Sn menos 2, que seguindo a regra da relação de recorrência, eu estou vendo que eu estou acumulando um quadrado, 2 ao quadrado. Quando eu faço isso novamente, para n igual a n menos 3, eu já chego numa expressão com 2 elevado ao cubo. E assim sucessivamente. E a continuação, 2 elevado a 2 vezes 2s de n menos 3 entre colchetes, igual 2 elevado ao cubo, s de n menos 3 igual 2 elevado ao cubo vezes 2s de n menos 4 entre colchetes, igual 2 elevado a 4, s de n menos 4. Logo, s de n igual a 2 elevado a k, s de n menos k, e para k igual n menos 1, teremos... O que me leva a inferir que quando eu retiro um número aqui do n, eu estou tendo esse número representado na potência. Ou seja, para n menos k, eu vou ter 2 elevado a k. Bom, só que isso aqui é uma conjectura, que nem a gente tinha feito antes naquele grafo, dizendo é 2 elevado a n.
Bom, para eu chegar na fórmula fechada, o que eu faço? Eu vou conseguir expandir esse termo aqui, O professor indica as expansões da fórmula. no máximo até S1, que nesse caso seria representado por um valor k igual a n menos 1. Repare que se eu fizer n menos 1, eu vou obter S1. Então eu posso expandir isso aqui até chegar ao passo base, né? Como em toda relação de recorrência. Abaixo, a finalização da expansão. S de n igual a 2 elevado a n menos 1, S de n menos 1 entre parênteses, igual 2 elevado a n menos 1, S de 1 igual a 2 elevado a n. Nesse caso, então eu vou continuar, se eu fizer a substituição, né, da expressão que eu estou inferindo para cá, por n menos 1 no lugar do k, eu vou chegar nesse termo 2 elevado a n, que nós já tínhamos visto naquele desenho. Agora, então, eu suponho válido 2 elevado a n para n maior ou igual a 1. E aí, o que vai acontecer? Eu vou, supondo isso, verificar, e aí sim, verificar por indução, considerando que esse Sn é uma relação de recorrência que segue essas regras. Novo slide com a verificação. S de n igual a 2 elevado a n para n maior ou igual a 1, considerando a relação de recorrência S de 0 igual 1 e S de n igual a S2 de n menos 1. Bom, então, nesse caso, eu começo para n igual a 1, eu verifico que usando essa fórmula eu obtenho o valor inicial da minha relação de recorrência, que é 2, perfeito. Agora, eu suponho válido para n igual a k. Então, nesse caso, eu vou ter válido para n igual a k, a expressão que eu estou supondo, e vou provar para k mais 1. E agora eu posso usar tanto a relação de recorrência como a hipótese de indução para provar para n igual a k mais 1. Usando a relação de recorrência, eu sei que sk mais 1 é 2 vezes sk. E pela hipótese de indução, SK eu consigo escrever como 2 elevado a K, o que me leva a 2 elevado a K mais 1. Logo, a minha fórmula SN pode ser representada, a minha relação de recorrência SN pode ser representada pela fórmula fechada 2 elevado a N para N maior ou igual a 1. Provei isso por indução. Bom, agora vamos pegar uma outra expressão, né? Essa fórmula fechada para T1 igual a 1 e Tn igual a Tn menos 1 mais 3 para n maior ou igual a 2. Nesse caso, quando eu vou expandir, a mesma coisa. Eu vou expandir mantendo os termos de modo que eu possa perceber a expressão que está se desenhando. Novo slide com o exemplo lido pelo professor e as expansões. T de n igual T de n menos 1 mais 3. Igual a T de n menos 2 mais 3 entre parênteses mais 3 igual T de n menos 2 mais 6. Igual a T de n menos 3 mais 3 mais 6 igual a T de n menos 3 mais 9. Igual a T de n menos 4 mais 3 mais 9 igual a T de n menos 4 mais 12. Então, nesse caso aqui, eu recomendo sempre fazer por passos, né, por etapas, bem escrita, já não vai direto ao termo, a não ser que você já tenha sacado a expressão. Vai expandindo, e aí, aos poucos, você vai vendo uma relação entre o valor que você está subtraindo e esse terminho que está sobrando aqui, ó. O professor circula o 9 ao final da terceira equação. Então, observem que eu vou tendo aqui 9 quando foi 3, 12 quando foi 4, 6 quando foi 2, o que me leva a inferir o quê? Que para Tn menos 2, eu estou obtendo, para a expansão aqui relacionada ao Tn menos 1 mais 3, quando eu faço a próxima expansão para 2, eu vou ter Tn menos 2 mais 2 vezes 3. No caso seguinte, eu tenho Tn menos 3 mais 3 vezes 3. N menos 4, 4 vezes 3. Então, eu estou sempre mantendo aquele 3 multiplicando pelas vezes que eu estou fazendo a recursão, executando a recursão. Então, eu tenho a chamada recursiva. Então, eu tenho aqui, eu posso inferir que para Tn menos K, eu vou ter K vezes 3. Bom, só que aí, nesse caso, eu preciso agora, depois de ter feito
K expansões que me apresentaram uma possível fórmula, eu fecho ela com N igual a K igual a N menos 1, para chegar no passo base. Então, eu sempre expando até o passo base. Nesse caso, para K igual a N menos 1, eu vou ter T1 aqui, o que me leva, pela expansão que eu estou obtendo, uma expressão do tipo, eu vou ter aqui N menos 1 mais N menos 1 vezes 3, jogando N menos 1 no lugar do K. Fazendo as contas, eu observo então que eu estou chegando numa expressão que é 3N menos 2. Bom, vamos supor essa expressão como verdadeira, para N maior que 0, N maior ou igual a 1. Novo slide com a continuação da expansão. Após K expansões, temos T de N igual a T de N menos 1 mais 3 igual reticências, igual T de N menos K mais K vezes 3. Para K igual N menos 1, chegamos à expressão T de N igual T de N menos 1 mais 3 igual reticências, igual T de N menos K mais K vezes 3. Igual reticências igual T de N menos 1 entre parênteses mais N menos 1 vezes 3. Igual T de 1 mais 3 de N menos 1 igual 1 mais 3 de N menos 1. Igual 3N menos 2. Suponha T de N igual 3N menos 2 para N maior que 0. Bom, então, no caso agora, eu já tenho condições de supor. Então, eu vou supor que o meu Tn é igual a 3N menos 2 para N maior que 0. Nesse caso, para verificar, vamos aplicar a indução, sabendo que Tn segue a relação de recorrência. E aí eu tenho que para N igual a 1, o meu T1 vai valer pela expressão 1, o que bate com o passo base dessa relação T. Para N igual a K, eu suponho verdadeira, minha hipótese de indução. Agora, para N igual a K mais 1, vamos provar. Eu vou ter que T para N igual a K mais 1 vai ser igual a TK mais 3. Eu estou usando o mesmo K da expansão, tá? Mas é só por uma questão de manter coerência com o que eu já havia explicado de indução. Para N igual a K mais 1, então eu vou ter essa expressão pela relação de recorrência. Pela hipótese de indução, eu sei que o meu TK é 3K menos 2, mais 3. Isso aqui me leva a 3K mais 1, que não é bem o que eu queria. Eu queria 3 vezes K mais 1 menos 2. A equação completa é T de K mais 1 igual 3K mais 1 igual 3K mais 3 menos 3 mais 1 igual 3 de K mais 1 menos 3 mais 1 igual... Como é que eu vou chegar nisso? Bom, o que é o 1? Né? Eu posso simplesmente usar uma abordagem mais agressiva. Eu quero que apareça um 3 aqui para eu pôr em evidência e obter K mais 1. Então, eu somo 3 e subtraio 3. Não alterei a igualdade. Tá? Então, é um truque bem simples, né? Que aí você somando 3 e retirando 3, o que vai acontecer? Coloco o 3 em evidência e menos 3 mais 1 vai me dar o 2 que eu queria. Surge o resultado, igual a 3 de K mais 1 menos 2, logo T de N igual a 3N menos 2 maior que 0. Você pode bolar uma outra maneira de fazer isso, desde que você obedeça a igualdade aqui. Tá? Então, observe que somar e subtrair 3 não altera a igualdade. Isso aqui continua válido na sequência da demonstração, chegando na tese que eu queria, que era provar essa expressão para K mais 1. 3K mais 1 menos 2. Bom, só que não necessariamente você precisa resolver só usando a expanda, supõe e verifique. Se o exercício pedir, né, na prova, em alguma atividade, para usar expanda, supõe e verifique, utilize. Mas em alguns casos pode ficar em aberto, do tipo usar uma fórmula para a solução. Então, a relação de recorrência, a gente consegue inferir algumas fórmulas para ela, no caso, por exemplo, da relação de recorrência linear. Mas a gente tem algumas condições. Numa relação de recorrência linear, os valores anteriores na definição estão na primeira potência. Novo slide intitulado Fórmula para Solução, com o tópico Relação de recorrência linear, lido pelo professor, e a equação S de n igual a F índice 1 de n,
S de n menos 1 mais F índice 2 de n, S de n menos 2 mais F índice k de n, S de n menos k, mais G de n. Ou seja, eu tenho que todos os valores que aparecem nessa relação, observa que é n menos 2, n menos 1, não está nada em função de uma divisão, de um termo quadrado ou algo do tipo. O que está, além disso, se eu falar que essa relação de recorrência linear, que pode ser expressa com coeficientes que estão em função de n, se eu disser que esses coeficientes são constantes, tipo A, B, C, são valores constantes, eu tenho uma relação de recorrência com coeficientes constantes. E eu vou dizer que uma relação de recorrência ela é de primeira ordem quando ela recorre apenas a n-1. Não teria o n-2, o n-k e assim sucessivamente. Tá? E observe que a gente ainda tem esse termo Gn aqui que eu não comentei. Bom, considerando, então, uma relação de recorrência linear de primeira ordem com coeficientes constantes, que é essa expressão. Novo slide com a expressão S de n igual coeficiente constante de n menos 1 mais G de n. Nós vamos dizer que ela é homogênea quando G de n vale zero para todo n. Quando G de n não tem essa, a gente não tem essa expressão, G de n é zero. E aí ela recai nessa expressão, com coeficiente constante de primeira ordem. A expressão é S de n igual coeficiente constante de n menos 1. Bom, para uma fórmula para relação de recorrência linear de primeira ordem, homogênea ou não, segue essa expressão. A dedução dessa expressão está no livro, eu não vou apresentar ela aqui por uma questão de tempo, infelizmente. A fórmula para a relação de recorrência linear de primeira ordem é S de n igual a coeficiente constante de n menos 1 mais G de n. S de n igual C elevado a n menos 1, S de 1, mais somatório de C elevado a n menos I, G de I, com I variando de 2 até n. Então, vamos ver como usar essa fórmula para facilitar a nossa vida. Então, você não precisa expandir, supor e verificar. Você precisa lembrar da fórmula e usar ela. Bom, nessa fórmula nessa relação de recorrência, eu tenho o coeficiente constante 2 e Gn valendo zero. Ela é homogênea. Isso significa que dentro dessa expressão aqui, que é a minha fórmula fechada para essa relação de recorrência, eu tenho o meu C valendo 2, ele fica elevado a n menos 1, e o meu S1. Mais o somatório de 2 até n de C elevado a n menos 1, que eu acabei não colocando aqui o 2. Para destacar o Gn, que vale zero. Então, observem que, na verdade, independente do valor, esse somatório virou zero. E aquela nossa formulinha fechada da geração, ela é obtida facilmente através dessa expressão. No slide, o resultado. Temos C igual 2 e G de n igual 0. S de n igual 2n menos 1. S de 1 mais somatório de I variando de 2 a n. C elevado a n menos I de 0. Igual 2 elevado a n menos 1. 2 mais 0. Igual 2 elevado a n. Vamos pegar outra, que tinha o Tn-1 mais 3. A mesma coisa, o meu C vale 1, só que aqui o meu Gn é uma função constante valendo 3. Nesse caso, quando eu substituo na fórmula, eu vou ter o meu 1 elevado a n menos 1, que vai dar o próprio 1. Aqui dentro também do somatório, 1 elevado a n menos i no somatório vai dar 1. E eu tenho 3 sendo somado de 2 até n. Então, aqui fora eu vou ter 1 vezes o T1, que é 1. E aqui dentro do somatório é fácil, você nem precisa demonstrar isso. Você tem aqui que esse somatório eu estou somando 3 várias vezes. Na verdade, de 2 até n significa que eu somei o 3 n menos 1 vezes. Então, eu tenho 3 vezes n menos 1. É o resultado desse somatório. Eu uso isso aqui, não preciso demonstrar isso, e eu chego na expressão 3n menos 2, que nós obtivemos antes pelo método expanda, supõe e verifique.
Bom, uma relação de recorrência linear de segunda ordem com coeficientes constantes, ela vai ter mais esse termo, mais uma constante para esse termo, né? Então você tem o n-2, porque é de segunda ordem, com coeficientes constantes, e nesse caso aqui nós estamos assumindo ela como homogênea, a gente não tem o Gn, tudo bem? Novo slide com as equações. S de n igual a S de n menos 1 mais Bs de n menos 2. S de n igual P de R1 elevado a n menos 1 mais Q de R2 elevado a n menos 1. O termo referido pelo docente é n menos 2 e a constante Bs. No livro foi deduzida a expressão, nesse caso, da seguinte forma, eu recomendo novamente vocês olharem, eu não vou apresentar por uma questão de tempo a dedução disso aqui. E nós também vamos focar apenas no uso. Dado que essa é a fórmula fechada, como que é essa fórmula fechada? Bom, R1 e R2 são raízes de uma equação composta por t ao quadrado menos o segundo coeficiente aqui é o a e o último coeficiente independente é o b. Então eu tenho t ao quadrado menos at menos b. Vou resolver essa equação para obter as raízes que vão aparecer na fórmula fechada. O P e o Q, eles devem satisfazer esse sistema linear aqui, que é P mais Q igual S de 1, P de R1 mais Q de R2 igual S de 2. Então eu tenho que resolver esse sistema linear para obter os valores de P e Q que vão compor aqui essa fórmula fechada, onde eu uso S1 e S2, que vão existir como passo base, já que eu tenho uma relação de recorrência de segunda ordem. Então, isso está implícito que eu vou ter dois valores iniciais. Bom, dessa forma, usando esta fórmula fechada... Novo slide com a fórmula. S de n igual P de R1 elevado a n menos 1 mais Q de R2 elevado a n menos 1. R1 e R2, t elevado a 2 menos at menos b igual 0. P mais Q igual S de 1. P de R1 mais Q de R2 igual S de 2. Vamos começar com um exemplo. Eu tenho essa relação aqui, eu vou colocar eu tenho o A valendo 2, o B valendo 3, monto a minha equação de segundo grau. Resolvo ela, as raízes vão dar 3 e menos 1, e parto agora para a resolução do sistema, com P mais Q igual a S1, que vale 3, e P vezes R1 mais Q vezes R2 igual a 1, que é o S2. Resolvendo esse sistema, eu tenho P igual a 1 e Q igual a 2. Agora, é substituir nessa fórmula fechada. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 elevado a n menos 1, menos 1 elevado a n menos 1, o P e o Q aqui, certo? Que me leva a essa expressãozinha como fórmula fechada para essa relação de recorrência de segunda ordem com coeficientes constantes homogêneos. À esquerda da fórmula, o exemplo. S de n igual a 2S de n menos 1 mais 3S de n menos 2 para n maior ou igual a 3. A igual a 2 e B igual a 3 implica t ao quadrado menos 2t menos 3 igual 0 com raízes rt igual 3 e R2 igual menos 1. P mais Q igual 3 e P de 3 mais Q de menos 1 igual a 1. Implica P igual 1 e Q igual 2. Logo, temos S de n igual T de 3 elevado a n menos 1 mais 2 vezes menos 1 entre parênteses elevado a n menos 1, igual 3 elevado a n menos 1 mais 2 vezes menos 1 entre parênteses elevado a n menos 1. Bom, por último, nós vamos ver a relação de recorrência dividir para conquistar. Por que a gente está vendo essas fórmulas fechadas? Elas vão aparecer, principalmente essa, em algoritmos que resolvem problemas com a abordagem de dividir e conquistar. O que é essa abordagem? É você ter um conjunto de dados, você ir particionando ele, você está dividindo ele em subconjuntos para resolver partes menores. Então, você divide o problema em fatias, porque até você chegar a uma fatia básica, que você já tem uma solução trivial, e aí vai compondo, recompondo com os demais. Ou seja, é uma recorrência.
Bom, nesse caso, essas relações vão ser representadas desse jeito aqui. Voltamos a ter o nosso GN. Nesse caso, não estamos considerando homogênea. O professor se refere à expressão S de n igual coeficiente constante de n dividido por 2 mais g de n para todo n maior ou igual a 2 e n igual a 2 elevado a m. Novo slide com a fórmula S de n igual a coeficiente constante de n menos 1 mais g de n. S de n igual c elevado a n menos 1. S de 1 mais somatório de c elevado a n menos i, g de i, com i variando de 2 até n. Então, nesse caso aqui, eu vou deduzir, então, a expressão para vocês, porque nós vamos ver esse tipo de expressão em análise de algoritmo, então acho que essa dedução aqui é melhor que eu explique para vocês. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa expressão, geralmente nesses problemas de dividir para conquistar, você tem a entrada expressa, você assume como hipótese que a entrada seria 2 elevado a m, é representada por uma grandeza 2 elevado a m. Isso possibilita essa divisão aqui, o que é uma hipótese razoável. Então, nesse caso, com essa hipótese, eu posso substituir o meu n por 2 elevado a m. Isso me leva a enxergar essa expressão como um Tm, já que aqui está em função de n, aqui também, certo? E aqui é um g de m, né? Só que eu já estou deixando nessa forma 2 elevado a m para a gente não esquecer. Isso me leva a uma relação que é de coeficiente constante de primeira ordem, que nós temos uma fórmula fechada, já deduzida. Nós podemos usar ela. Só que quando nós usamos ela, nós precisamos lembrar que, na verdade, o primeiro termo ele é obtido em função do anterior com g resultando nessa expressão aqui. Dessa forma, esse CT0, ele vem para cá. Ele vem para cá. Quando eu substituo esse termo por esse, que é o que eu não estou fazendo aqui, por uma questão de tempo, eu vou ter o C multiplicando esse C que me leva a C elevado a M. E o G2 entra no somatório, fazendo esse somatório agora começar de 1, ganhar mais um termo. Dessa forma, eu posso agora... Repare que aqui a expressão ainda está em função de n. Agora eu vou voltar para o n. Nesse caso, eu sei que n é igual a 2 elevado a m, ou seja, o meu m é log de n na base 2. Substituindo o m por log de n, eu tenho essa expressão. Lembre-se que 2 elevado a 0 aqui vai dar 1. Então, eu tenho essa expressão. À esquerda da fórmula, a dedução de S de n igual coeficiente constante de n dividido por 2 mais g de n, para todo n maior ou igual a 2, e n igual a 2 elevado a m. S de 2 elevado a m igual coeficiente constante de 2 elevado a m menos 1 mais g de 2 elevado a m. T de m igual ct de m menos 1 mais g de 2 elevado a m para m maior ou igual a 1. T de m igual a c elevado a m menos 1. T de 1 mais somatória de i variando de 1 até m, c elevado a m menos i, g de 2 elevado a i, t de 1 igual ct de 0 mais g de 2. S de 2 elevado a m igual a c elevado a m, S de 2 elevado a 0, mais somatória de i variando de 1 até m, c elevado a m menos i, g de 2 elevado a i, onde n igual 2 elevado a m se m é log n. E a fórmula fechada, S de n igual c elevado a log n, S de 1 mais somatória de i variando de 1 até log n, c elevado a log n menos i, g de 2. Então, nós temos uma fórmula fechada para essa expressão, o que vai nos ajudar, para esse caso, né, de divisão e conquista. Então, por exemplo, nessa relação de recorrência, eu tenho o meu C valendo 2, o meu G valendo 2n, substituindo na expressão, eu tenho 2 elevado a log de n, com T1, eu tenho o 2 multiplicando o meu n, que nesse caso, lembre-se que é G de 2 elevado a i, então o meu n é 2 elevado a i, e aí o que eu vou ter numa expressão como essa? Se vocês observarem aqui, o meu 3, o meu T1 vale 3, e 2 elevado a log n é n, tá? Nesse caso, como 2 elevado a log n é n, isso facilita bastante as coisas. Eu vou ter 3n aqui, e nessa expansão
Aqui, quando eu tenho 2 vezes 2 elevado a i, né, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 elevado a i mais 1. Essa expressão, essa potência, eu separo. E aí eu posso repetir a base, somar os expoentes, o que elimina o i. Então, agora eu tenho 2 elevado a log n e 1 multiplicado por 2 nesse somatório. Então, eu posso pôr o 2 para fora no somatório e fico com 2 elevado a log n. Só que 2 elevado a log n é o n que eu vou estar somando log n vezes, porque agora eu começo do 1. Então, eu vou estar somando log n vezes o n, ou seja, essa expressão é 3n mais 2 vezes n log n vezes. Novo slide com a fórmula S de n igual C elevado a log n, S de 1 mais somatório de i variando de 2 até log n, C elevado a log n menos i, G de 2 elevado a i. À esquerda, o exemplo. T de 1 igual a 3 e T de n igual a 2t de n dividido por 2 mais 2n, n maior que 1. C igual a 2 e G de n igual a 2n. T de n igual a 2 elevado a log n. T de 1 mais somatório de i variando de 1 até log n, 2 elevado a log n menos i, 2 vezes 2 elevado a i, igual a n vezes 3 mais somatório de i variando de 1 até log n, 2 elevado a log n, 2 elevado a menos i de 1 elevado a i mais 1, n igual a 2 elevado a m, se m igual log n, igual a n vezes 3 mais somatório de i variando de 1 até log n, 2 elevado a 1, igual 3n mais 2, somatório de i variando de 1 até log n, 2 elevado a log n, igual a 3n mais 2, somatório de i variando de 1 até log n, n, igual a 3n mais 2n log n. Novo slide com a referência, seção 3.2 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Gerstein, 7ª edição, LTC Editora. Bom, pessoal, então é isso. Assistam o vídeo novamente, se tiverem dúvida. Deem uma lida no material da seção 3.2, porque o assunto é bastante relevante para o curso de vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima. Univesptv.com.br